Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um Pitadas de Saúde e a gente retornou com essas entrevistas, cada um na sua casa, até para garantir não só a minha segurança, mas também a dos entrevistados. Hoje eu vou entrevistar a psicóloga Patrícia, uma colega, né? Já tive o prazer de trabalhar com ela e a gente trouxe um pouquinho sobre essa parte do isolamento social, mas principalmente com o foco das crianças. Paty, bem-vinda, muito obrigada por topar participar aqui conosco do Pitadas de Saúde. A minha primeira pergunta é, o isolamento social, isso tem um impacto emocional no dia a dia das famílias? Olá, boa tarde Ana, boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre saúde mental em uma situação tão atípica como nós estamos vivendo, que é essa pandemia. Sobre a sua primeira pergunta, sim, essa pandemia realmente tem desestruturado um pouco a rotina das famílias, né? E essa desestruturação das rotinas traz, claro, que respostas emocionais diferentes, né? Cada família tem uma forma de lidar, um repertório diferente para lidar com tudo isso, e as crianças são reflexo de como os pais lidam com essa situação toda, né? E a exposição a um estresse tóxico diário, por exemplo, com notícias em excesso, ou até mesmo a forma como os pais lidam com isso, também acaba desestruturando a forma como as crianças lidam com isso. Por isso que a gente tem que prestar bem atenção, porque isso pode trazer consequências de curto prazo e longo prazo no comportamento dessas crianças, né? Então, algumas dessas consequências, por exemplo, as crianças elas podem mudar comportamento, então elas podem apresentar um comportamento mais irritado, né? Birra, choro fácil, o padrão de sono pode mudar também, ela pode ter uma alteração de sono, tanto para dormir mais como dormir menos, né? Sentir uma preguiça diurna, não ter vontade de fazer as coisas, né? Apresentar mais choro fácil. Então, isso é importante que a gente observe até que ponto realmente está afetando a rotina das nossas crianças, né? Quando uma situação como essa acontece, é muito importante que a gente dê previsibilidade para as crianças. As crianças se sentem mais seguras com rotina. Então, tentar, pelo menos, manter um pouco da rotina que a criança tinha antes da pandemia. Claro que essa situação, agora a aula remota, do nada a criança não pode mais estar na escola, não pode ver os amiguinhos, não pode ir para o parquinho, e isso acaba afetando, sim, a maneira como ela lida com tudo isso. Então, a gente tentar deixar o mais previsível possível é mais saudável para a criança. Quando ela tem uma rotina bem estruturada, ela consegue lidar melhor com as situações. Então, tentar ao máximo colocar elementos da rotina da criança antes da pandemia. Se a criança acordava, por exemplo, 7 horas da manhã, tentar acordar a criança mais cedo, se hoje ela tem acordado mais tarde, trazer elementos ali, por exemplo, se ela tomava café da manhã com a família, então fazer esse café da manhã com a família, né? Evitar, se a criança está fazendo aulas remotas, então evitar que a criança assista a aula na cama, de pijama, porque isso afeta a concentração, né? A gente também tem que ficar de olho na quantidade de tempo que a criança usa o eletrônico, né? Se ela está usando muito antes de dormir, porque isso vai afetar o sono e, consequentemente, também afeta o rendimento dessa criança, também afeta o humor dessa criança, né? Então, a gente também tem que observar esses elementos. Como que a gente está tentando lidar no dia a dia com tudo isso? Certo, mas isso afeta somente os adultos ou de alguma forma isso pode também afetar as nossas crianças? Isso tudo não afeta somente o adulto, as crianças também são afetadas por essa alteração, porque elas são reflexo do comportamento dos pais, né? Então os pais são modelo de comportamento para essas crianças. Então, dependendo como os pais lidam com a ansiedade, com o estresse, a criança também vai aprender a lidar dessa forma. Então, quando os pais querem realmente que a criança apresente um comportamento diferente, aprenda a lidar diferente com essa situação, é importante que os pais interajam com essa criança ou com esse adolescente. Abre espaço para diálogo, né? Faça trocas saudáveis de como lida com isso, né?
Por exemplo, a mãe ou o pai lida com a ansiedade praticando um exercício de respiração, né? Ou fazendo uma coisa mais saudável, por exemplo, um exercício físico para lidar melhor com a ansiedade. Então, os pais podem ensinar essas formas de lidar com a criança, estar aberto para o que a criança também vai questionar, pelo que a criança vai trazer de elementos de como ela está percebendo essa situação e tentar mediar na medida do possível conforme o repertório de cada família. Mas é importante, sim, esse espaço para diálogo, né? Atividades para regulação emocional, como, por exemplo, uma respiração, uma atividade física. Isso tudo auxilia com que o adulto e a criança também lidem melhor com isso. Se possível, fazer atividades em conjunto, né? Brincadeiras, atividades físicas em conjunto são saudáveis. As crianças esperam por essa interação e claro que agora sem o ambiente ali da escola, onde as crianças fazem troca com os coleguinhas, com os professores, que é um ambiente tão importante para o desenvolvimento de habilidades sociais da criança, é importante que os pais cumpram esse papel de certa forma, de fazer atividades em conjunto, de conversar, de trazer elementos importantes para o dia a dia dessa criança. É muito importante mesmo a gente trazer essa pauta, né? Quantas pessoas aí em casa com as crianças, enfim, os pais ficam um pouquinho conturbados, as crianças também, a gente já não sabe mais o que fazer. Então, eu vou aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta para ti, Paty. Como as famílias podem manejar a rotina durante esse período de pandemia? Bom, uma família, ela funciona como uma engrenagem, né? E agora mais do que nunca é necessário que funcione dessa forma, né? Com companheirismo, com parceria. E a paciência é a palavra-chave para isso tudo. Então, a rotina é extremamente importante para as crianças, porque traz realmente segurança. Então, o que a gente conseguir manter de elementos da rotina comum da criança é muito importante, né? Então, separar momentos entre as aulas online para essa criança brincar, porque a brincadeira tem um elemento muito importante no desenvolvimento da criança, né? Traz elementos importantes para ela se desenvolver de forma saudável. Então, separar momentos entre as aulas online para essa criança brincar. Até porque, às vezes, essa criança, ela não verbaliza o que está sentindo, né? Mas durante a brincadeira a gente consegue observar muita coisa também. Então, o brincar é importante. Para esse adolescente também é importante reservar outros momentos que longe da tela, né? O tempo em excesso na tela tem realmente trazido consequências negativas a longo prazo, né? E a médio prazo também. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Sempre reservar momentos para outras atividades, né? Algumas crianças precisam de figurinhas para se nortear durante o dia, né? Para nortear a rotina. Isso é até bacana, porque a cada atividade feita você pode ir lá tirar uma figurinha, parabenizar a criança, né? Então, isso também é bacana. Para os pais que têm que sair para trabalhar e essas crianças ficam com outros cuidadores, vó, né? Vô ou tios ou outro cuidador, é importante que tenha consistência nessa rotina, que tudo seja combinado antes com a criança ou com o adolescente para que ele tenha essa previsibilidade. E é claro que num momento como esse, flexibilidade nisso tudo é muito importante. Então, conversar com a criança ou com o adolescente, como que vocês vão estruturar a rotina, como que fica mais confortável para eles, para que eles também participem desse processo todo, né, de mudança. Então, a paciência é a palavra-chave, nem todos os dias serão iguais. Para as mães ou pais que se culpam aí, que as coisas não estão fluindo tão bem assim nessa rotina na pandemia, não se culpem, porque é assim mesmo, né? A gente tem que cuidar um pouquinho também com a comparação, muitas vezes nas redes sociais, com outros perfis aí de maternidade, porque realmente uma situação dessa requer um passo de cada vez. São ideias muito boas, né, Paty? Realmente, eu acho que o pessoal aí vai conseguir ter uma ideia para conseguir planejar melhor a rotina aí com as crianças no dia a dia.
mas falando um pouquinho sobre essa questão da aula online, muito se discutia sobre o uso precoce de eletrônicos com as crianças, né? E agora com as aulas online, quais são os impactos desse uso, né? Do aumento desse uso na realidade, porque as aulas são diárias, né? Com provas e tudo mais. Existe algum impacto desse uso frequente dos eletrônicos nas crianças? Com relação ao uso da tecnologia, né, eu acho muito importante que a gente tome cuidado com o uso desmedido. Então, por exemplo, crianças antes dos 2 anos não deveriam usar tela. Né? Por quê? Porque isso afeta no desenvolvimento dessas crianças, principalmente no desenvolvimento da linguagem. Então, ao invés dessas crianças estarem interagindo com os pais, elas vão estar interagindo com uma tela. E isso prejudica, né, o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa estar atento a isso. Claro que essas tecnologias, elas são pensadas para aumentar exponencialmente o nosso uso. Porque elas têm vários recursos, cores, sons, que são muito mais interessantes do que alguns brinquedos, que não fazem a mesma coisa. Então, competir com isso fica um pouco complicado. Por isso que os pais, quando forem brincar com as crianças, principalmente crianças menores, aí 2 anos, 3 anos, é importante brincar com muitos sons, onomatopeias, porque fazer muito brilho. Por quê? Porque com isso a gente consegue competir um pouco com a tecnologia, né? Mas pelo fato delas serem feitas, esses aplicativos serem feitos para aumentar o nosso uso gradualmente, né? A gente tem que tomar cuidado. Como que as nossas crianças e nossos adolescentes estão usando isso, né? Tem aplicativos hoje que são feitos para auxiliar na aprendizagem. Sim, tem esses aplicativos. Mas também a gente tem que tomar cuidado com o tempo de uso. Então, às vezes, alguns pais usam a tela como uma forma de respiro. Então, sim, a gente pode deixar a criança ou o adolescente usar a tela nesses momentos que a gente precisa de um tempo para a gente. Por exemplo, quando a mãe precisa tomar um banho, ou arrumar alguma coisa, ou fazer alguma coisa na rua, né? Mas então, calcular o tempo de uso, né? Agora, nessa nova realidade com as aulas online, o que é o ideal? Que a gente saiba equilibrar o uso da tela durante a aula e o que a criança faz depois da aula online. Porque tem crianças ficando de uma forma desmedida na frente da tela. Então fica durante a aula e depois fica jogando. Isso não é saudável, né? Para o desenvolvimento de habilidades sociais, né? Claro que a criança ela não vai ter o controle dos impulsos por uma falha maturacional, nem a criança, nem o adolescente, né? Porque tem uma falha maturacional no córtex pré-frontal que faz com que eles não tenham esse controle dos impulsos. Então isso vai partir do adulto, essa monitoria, né? E claro que na pandemia a gente pode fazer algumas concessões, mas sempre evitando aí o uso desmedido. Então a medida é sempre da dupla, né? Para crianças maiores e para adolescentes, os pais podem fazer acordos flexibilizando esse uso, mas ficar atento também se o uso não está em excesso, por exemplo, acima de 5, 6 horas por dia. Então a gente tem que ficar um pouquinho ligado, né, nessa questão do uso dos eletrônicos. Mas tem mais perguntas que a Paty vai responder pra gente, então fique ligadinho, a gente vai para os comerciais, mas a gente já volta.
Estamos de volta com Pitadas de Saúde. A minha entrevistada à distância hoje é a psicóloga Patrícia e a gente está falando um pouquinho sobre o isolamento social e como isso, de certa maneira, acaba atingindo as nossas crianças, né? E pensando nisso, tem alguma maneira de identificar alguns pontos, Patrícia, no sentido de mudanças do comportamento que o isolamento pode estar causando? Então a gente tem que ficar atento a algumas mudanças de comportamento das crianças e de adolescentes. Então, por exemplo, choro excessivo, irritação excessiva, alteração no padrão da alimentação, tanto comendo mais como menos, alteração no padrão de sono, né? Voltar a comportamentos antes já superados, como por exemplo a enurese, né? Evitar atividades que desfrutava antes, alguma brincadeira que gostava de fazer antes, piora no desempenho escolar, falta de atenção, de concentração, irritabilidade fácil frente à tela. Também são comportamentos que a gente precisa observar nesse momento, né? E evitação escolar. Esses são comportamentos que a gente precisa estar mais atento nesse momento de pandemia, né? Estar aberto ao diálogo com a criança é bem importante. Às vezes a criança tem uma dúvida, tem uma preocupação excessiva com essa situação toda e não está conseguindo externalizar. Por isso que é tão importante o diálogo, né? Como que você está se sentindo com isso? Como que você está percebendo? É sempre importante trazer esses elementos da criança para que a gente consiga um diálogo saudável, para que a gente consiga ajudar, mediar a criança a lidar com isso. Então, cabe aos pais ficar bem atentos a esses sinais, né? De alguma forma, a alimentação está ligada aos sinais da depressão, né? Ou não. Às vezes a gente consegue perceber, né, diante de algum distúrbio alimentar, que pode ser um dos sintomas da depressão. Até porque tem muitos alimentos que vão ajudar nessa questão da ansiedade, né, por exemplo. A gente realmente pode afirmar que a alimentação está ligada aos sinais? Como é que é feita essa relação? Em relação à alimentação, a gente precisa entender que todo comportamento tem uma função. Então, qual é a função do comportamento da pessoa de ir lá e comer mais, né? Porque está angustiado, está ansioso com essa pandemia, né? Tem uma função, é compensatório, né? A alimentação, tem um sistema de recompensa. Existem alimentos que têm triptofano, por exemplo, que causam bem-estar. Mas a chave disso tudo está no que a pessoa está focando quando vai se alimentar, né? Qual é a função desse comportamento, né? A alimentação nessa pandemia não é a grande vilã, digamos assim. As pessoas estão compensando muito na alimentação, mas não é a grande vilã. O importante nisso tudo é criar uma rotina. Se a pessoa se alimentava de uma forma antes da pandemia, procurar se alimentar do mesmo jeito, buscar atividades de válvula de escape. Mesmo em casa, a gente consegue, né, fazer coisas objetivas. Tem pessoas que não faziam exercício físico antes. E eu sei o quanto que é difícil iniciar um novo exercício, né, uma nova atividade. Então, tentar aos poucos fazer coisas diferentes que também produzam prazer e que seja compensatório também. Que sirva como uma válvula de escape. Não só a alimentação, né? Mas sim, a alimentação está muito atrelada à ansiedade, muitas vezes à depressão, tanto o aumento da quantidade de alimentos como a redução desses alimentos, né? E a gente precisa sempre observar qual é a função desse comportamento, tanto de alimentar-se mais como de alimentar-se de menos. Sou um pouco suspeita em falar, né? Até porque é minha área, então a alimentação para mim é a base de tudo. Mas o que os pais podem, né? Pais e familiares podem estar fazendo ao perceber essas mudanças de comportamento, né? Esses sinais de mudança nas crianças e nos adolescentes? Quando a gente percebe sinais de mudanças no comportamento das crianças e adolescentes, primeiro a gente tem que tentar identificar
a função disso. Por que que esse comportamento está mudando? Será que ele está vivenciando uma situação de estresse tóxico em casa, né, atrelado ao excesso de informações, né, atrelado ao fato dos pais não estarem sabendo lidar muito bem com essa situação? Será que isso está atrelado ao fato da criança não estar indo na escola, ver os amigos, ou até mesmo os adolescentes, porque o grupo é muito importante para essa faixa etária da adolescência, e sim, naturalmente eles sentem mais falta de estar com os amigos? Então a gente precisa identificar isso. A primeira coisa é abrir para o diálogo, né? Então se essa criança está angustiada em excesso, esse adolescente com preocupações em excesso com relação à pandemia, é abrir para o diálogo, tentar ser transparente e esclarecedor na medida que a gente respeita a faixa etária deles, né? Então, tentar trazer elementos e informações adequadas para a faixa etária. Mas, assim, tentar ser o mais transparente possível com essas informações. Se a gente nota uma mudança de comportamento muito grande, muito discrepante do que é natural dessa criança e desse adolescente, então a gente precisa realmente buscar um profissional qualificado para lidar com isso. Talvez uma equipe multi, vamos supor, se essa criança, esse adolescente está se alimentando em excesso, né, está com o sono desregulado, não consegue aí colocar em prática a higiene do sono, né, tá com muita birra ou tá com tristeza em excesso. Então, buscar profissionais que podem auxiliar nesse processo, né? Para que a criança também e o adolescente consiga lidar melhor com isso. Paty, muito obrigada de todo o coração. Com certeza são informações extremamente importantes, né? De grande valia, até porque de certo modo, quando a gente pensa que está tudo acabando, acaba vindo, né, uma nova onda, e isso realmente tem atingido muito os nossos pequenos, né, os nossos futuros adultos. Gostaria de deixar uma mensagem aí para o pessoal que está em casa nos assistindo. Nesse momento de pandemia, né, que é tão atípico para todos nós e que pegou o mundo inteiro de surpresa, a gente sabe o quanto que às vezes é desafiador lidar com essa situação toda, organizar a rotina, lidar com a família, né, com os filhos. Então, o importante disso tudo é buscar alternativas mais positivas, mais objetivas, um passo de cada vez, um dia de cada vez, né? Quando a gente vive um dia de cada vez, a gente consegue superar melhor esses desafios, porque a gente lida com situações concretas, né? Então, tanto para os pais como para as crianças e adolescentes, tentar lidar com isso de uma forma a ver um dia de cada vez, a viver um dia de cada vez, é sempre muito importante. Buscar alternativas de regulação emocional. Então, isso pode ser por meio de uma atividade física, isso pode ser por meio de uma meditação, mindfulness. Isso pode ser por meio de uma respiração mais adequada frente às situações que eliciam a ansiedade, né, ou que eliciam estresse, angústia. Então, encontrar a melhor válvula de escape e praticar, né? É um momento de reconexão também com as famílias. Às vezes, nessa sociedade que as relações estão cada vez mais líquidas, né? O dia a dia passa tão rápido que a gente nem percebe, né? Esse momento também possibilitou a nossa reconexão, seja com as pessoas da nossa casa, quanto com nós mesmos. E às vezes lidar com as nossas próprias angústias e ansiedades não é fácil, né? Então, tentar observar tudo isso, como a gente está lidando com isso e buscar recursos para lidar com isso da melhor forma, vai auxiliar muito a passar por todo esse processo. E se vocês aí de casa de alguma forma identificam que não estão conseguindo lidar com tudo isso, busquem profissionais. Hoje em dia, né, os psicólogos também estão atendendo remotamente, estão oferecendo esse suporte, né? Tem locais que oferecem esse suporte até de forma gratuita. Então não deixem de buscar ajuda. É muito importante quando a gente tem alguém para acolher
as nossas angústias, os nossos anseios, ter alguém que pode caminhar ao nosso lado em busca do nosso autoconhecimento, quando a gente busca, né, conseguir lidar com tudo isso, buscar recursos para lidar com tudo isso, é sempre muito bom um apoio de um profissional nesse processo todo, se a gente não sabe lidar com isso. Então busquem alguém para auxiliar vocês. E um dia de cada vez, não se cobrem demais, né? Tem dias que a gente está assim mais angustiado, mais ansioso, tem um dia que a gente está conseguindo lidar melhor com isso, e isso tudo faz parte desse processo, porque cada um está em um trânsito pessoal de entendimento disso tudo, certo? Ana, mais uma vez, muito obrigada, foi um grande prazer estar aqui com vocês, e até a próxima. Paty, muito obrigada. Com certeza foi muito bom, muito proveitoso, né? Eu espero que essas informações possam ajudar vários pais, vários familiares que estão em casa, né, a perceberem alguns sinais de comportamento, até porque as crianças têm essa certa dificuldade, né, de se expressarem e tudo mais. Então, com certeza vai ser um alerta importante para os pais. Mais uma vez, muito obrigada, um super beijo para ti e para o pessoal aí, para os meus pitadeiros queridos, um super beijo também, uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo Pitadas.